Meus queridos irmãos e irmãs, a história testemunha que em julho de 1741, um pregador que ficou então mundialmente conhecido, Jonathan Edwards, pregou aquele que talvez tenha se tornado o sermão mais conhecido da história da igreja após a era apostólica. Este sermão foi baseado num texto curto de um versículo que se encontra em Deuteronômio 32, 35. E o tema para essa mensagem dada por este grande pregador foi o seguinte: pecadores nas mãos de um Deus irado. E esta mensagem foi responsável por um dos maiores avivamentos dos últimos séculos. Pessoas choravam enquanto ouviam a pregação da palavra de Deus. Uns eram levados por contrição e arrependimento de pecados aos prantos. Outros choravam pelo temor de saber que um dia estariam presentes diante do juiz dos céus e da terra e que teriam que lidar diretamente com a ira de Deus por causa das suas vidas de pecado. Isso é tão real que na certa ocasião, um visitante que chegava para este culto chegou a dizer que a 400 metros de distância se podia ouvir berros, gritos e lamentos, como que de mulheres em dores de partos. O que era isto? Eram os ouvintes agonizando e lamentando por suas vidas de pecado ao ouvir este sermão. Conta-se ainda que pessoas, enquanto Jonathan Edwards pregava, pessoas se agarravam aos bancos, apavorados por pensar que teriam que um dia cair nas mãos deste Deus irado. Mas é claro, meus queridos irmãos, que o propósito deste pregador não era amedrontar os seus ouvintes, mas apenas fazê-los pensar sobre aonde as suas vidas de pecados estavam lhes levando, que era diretamente para a ira divina. Por isso, ele também dosava o seu sermão, apresentando também o plano misericordioso de Deus que pode livrar cada pecador arrependido da ira divina, mas sempre deixando claro que a rejeição deste plano salvífico de Deus para a vida destes pecadores os levaria diretamente a cair nas mãos de um Deus irado. E que naquele dia não haveria mais a oportunidade para arrependimentos. Cada um teria que lidar diretamente com este Deus irado, furioso, por causa dos seus pecados. E, consequentemente, seriam lançados no fogo do inferno, onde beberiam eternamente do castigo por seus pecados. Nesta noite eu também gostaria de lhes falar sobre a ira de Deus. E gostaria de fazer isto a partir do texto de Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 23. Leia comigo esse texto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Amém? O apóstolo Paulo inicia neste texto, a partir do versículo 18, uma argumentação bem extensiva que vai até o capítulo 3, versículo 20, que tem como propósito principal
provar para os leitores da carta que toda a raça humana se encontra debaixo do pecado. Ele vai argumentar de forma brilhante, de forma magistral, sobre a universalidade do pecado, mas também vai alertar os seus ouvintes sobre as consequências diretas que o pecado trouxe para a raça humana no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Sempre claro, isso dosado também por uma mensagem que nos leva a reconhecer de fato a nossa condição de pecadores diante de Deus, mas ao contemplar a ação graciosa do Senhor que nos conduz à salvação em Jesus Cristo. O nosso propósito nesta noite, a partir do texto de Paulo, é argumentar com você, ouvinte, que o pecado colocou toda a raça humana debaixo da ira de Deus. E se é toda a raça humana, não se sinta excluído. Você está debaixo da ira de Deus. Mas também gostaria de dosar este argumento com uma mensagem de esperança para o seu coração, chamando-lhe a olhar para a misericórdia de Cristo, que é suficiente para lhe livrar deste peso da ira divina e então lhe preparar para este glorioso encontro com Deus, onde você não terá que ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, lugar onde o pecador vai beber eternamente da ira divina. Mas você poderá ouvir: vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E observe comigo que esse texto vai destacar 3 fatos, ou 3 verdades, que torna a raça humana merecedora da ira de Deus. Porque talvez você não diga: eu não estou debaixo da ira de Deus porque eu não mereço. Eu quero provar para você nessa noite, ou a Bíblia vai provar para você nesta noite, que você está errado. Você está sim debaixo da ira de Deus e você merece a ira de Deus. E só há uma forma para você sair debaixo desta ira: é conhecendo a misericórdia de Cristo para a sua vida nesta noite. Então acompanhe comigo. O primeiro fato que coloca a raça humana como merecedora da ira divina é a sua pecaminosidade, versículos 18 e 19. Observe que o texto inicia declarando que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Mais necessariamente, o início do versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu. A expressão ira de Deus enfatiza a reação de Deus contra o pecado e o pecador. Essa ira é uma resposta natural do caráter santo e justo de Deus, que não tolera na sua presença pessoas pecaminosas como nós, a não ser que estejamos amparados pela graça de Jesus Cristo, que estejamos cobertos pelo manto da justiça de Cristo, conforme ensina o profeta Isaías. Então, meus irmãos, a revelação ou a manifestação da ira de Deus do céu contra todos os pecadores é uma resposta desse Deus santo, santo, santo contra pecadores como nós. E só há uma maneira desta situação ser invertida: é através da graça que há em Jesus Cristo. Nenhum pecador pode livrar-se do peso da ira divina pelos seus próprios méritos, pelos seus meios. Por isso que enquanto Jonathan Edwards pregava, pecadores ficaram desesperados. Choravam, lamentavam, berravam, se seguravam no que podiam, temendo a ira de Deus sobre as suas vidas. E aí o autor de Hebreus já nos ensina que horrível coisa é cair nas mãos deste Deus irado também. E a sentença revela do céu, faz menção ao desprazer de Deus pelas nossas vidas de pecado. E essa manifestação ou essa revelação da ira de Deus é um lembrete a todos nós de que Ele não vai esquecer-se de castigar todos quantos vivem no pecado. Sim, você, pecador, pode desfrutar do pecado o quanto você quiser, mas saiba que você não vai ficar isento do castigo da ira divina. Saiba que Deus está armazenando
cada ato, cada pensamento pecaminoso, cada ação da sua parte, e isso vai ser usado na sua acusação no dia do juízo para, de fato, lhe provar de que você mereceu estar debaixo da ira de Deus por causa da sua pecaminosidade. Essa revelação da ira de Deus a nós, meus queridos irmãos, é um chamado de Deus para que nos arrependamos dos nossos pecados. Porque através dela, Deus está nos dizendo que nenhum pecador vai ficar impune no dia do juízo divino. Portanto, a ira divina é a justa resposta da sua natureza santa contra a impiedade humana. E é por isso que em seguida o texto alista 3 razões que tornam o homem réu da ira de Deus. Acompanhe o texto. Que esta ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão humana que detém a verdade pela injustiça. A raça humana está debaixo da ira de Deus por causa da sua impiedade. Esta palavra se refere àqueles que vivem como se Deus não existisse, não se atentando para o padrão estabelecido de Deus para suas vidas. São aquelas pessoas que estão vivendo conforme a sua carne, que apesar de já terem ouvido as advertências de Deus, continuam na impiedade do seu coração, na perversão dos seus pensamentos. Ou seja, então a palavra impiedade descreve acima de tudo pecados que cometemos em relação a Deus. A impiedade descreve uma pessoa incrédula em Deus, que não dá atenção àquilo que Deus fala ao seu coração, que prefere viver na loucura dos seus pensamentos e na ruína dos seus próprios pecados. A impiedade, meus queridos, fala da perversão religiosa do ser humano que o faz rejeitar a Deus e preferir viver no pecado. Como que um pecador deste pode livrar-se da ira divina no dia do juízo? Se a sua caminhada neste mundo foi uma declaração deliberada de que ele estava rejeitando a Deus e preferindo viver na impiedade dos seus pensamentos. Mas diz o texto que eles também são perversos. O termo perversão ressalta a maldade presente no coração humano. Sim, talvez você já tenha ouvido pessoas dizer que você é bonzinho, mas aos olhos de Deus você é mau. O seu coração é maldoso. A sua vida é constituída de pecados. E é por isso que a raça humana é conduzida a viver na imoralidade da sua carne, dos seus pensamentos, por causa da perversão que está no seu coração. Mas nesse contexto, irmãos, a palavra perversão quer enfatizar aqueles pecados que cometemos contra o outro. Enquanto impiedade descreve pecados que cometemos contra Deus, essa perversão descreve pecados que cometemos contra o outro. Quantas vezes não machucamos as pessoas, não ferimos os seus sentimentos? Quantas vezes não traímos a confiança de pessoas a quem amamos? Quantas vezes o homem não é levado a fazer coisas horríveis contra o seu semelhante? Sabe por que ele faz isso? Porque o mal está abrigado no seu coração. Talvez você diga, mas eu nunca matei. Eu nunca fiz isto ou aquilo. Mas saiba que você tem potencial para fazer isto e muito mais. E que se você não fez isso e coisas piores ainda, é porque Deus é misericordioso e está refreando as suas ações para que você não possa ser tão mal quanto você pode ser. Esse nosso coração é perverso, meus queridos irmãos. E por isso nós merecemos sim estar debaixo da ira de Deus. Mas além de perversos, nós também detemos a verdade pela injustiça. Diz o texto, eles detêm a verdade pela injustiça. Esta frase significa que por causa do pecado que
habita em nosso coração, nós trocamos as verdades de Deus pelas mentiras do pecado. Nós deixamos de viver a justiça divina para viver a injustiça do nosso próprio coração. Ou seja, meus queridos irmãos, nós invalidamos as verdades de Deus para nossas vidas em favor de uma vida de pecado. A palavra detém aqui traz a ideia de suprimir alguma coisa, de sufocar alguma coisa. E a ideia é que nós, no nosso estado de pecado, suprimimos a verdade de Deus, sufocamos a verdade de Deus para que possamos continuar vivendo na injustiça dos nossos pecados. Sim, meus irmãos, Deus busca nos corrigir, Deus busca nos exortar ao arrependimento, mas quantas vezes na dureza do nosso coração, na perversão da maldade que habita nele, nós sufocamos essa verdade para que ela não nos conduza ao arrependimento e fé em Jesus Cristo. Logo, o pecado perverteu o relacionamento do homem com Deus. O pecado destruiu a moral e a religião, ou a verdadeira religião e espiritualidade do homem. E isso impede com que ele dê atenção às verdades da palavra de Deus para a sua vida. Por causa do pecado, meus queridos, a mente humana em seu estado natural rejeita o conhecimento de Deus. Veja o que o texto segue dizendo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Veja como este Deus é misericordioso, como Deus manifesta a sua graça, apesar de ser um Deus que se ira contra o pecado e o pecador. Porque a despeito de nós pecadores sermos perversos, agirmos de formas ímpias contra Deus, rejeitarmos as verdades divinas, ainda assim Deus se manifesta a nós pecadores, para através dessa manifestação nos chamar ao arrependimento em Jesus Cristo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre nós, porque Deus assim manifestou. Este versículo ressalta a iniciativa divina em revelar aos pecadores que estão debaixo da ira de Deus, que eles precisam conhecer o Deus Criador dos céus e da terra, que eles precisam conhecer este Deus irado, mas conhecer o seu lado misericordioso na pessoa de Jesus Cristo. O verbo conhecer aqui denota algo que está acessível ao conhecimento humano. Tá? Ou seja, o conhecimento de Deus é algo acessível a nós. No contexto específico, fala do conhecimento manifestado através da natureza criada por Deus. Mas nós bem sabemos que a maior de todas as revelações de Cristo de Deus está na pessoa de Jesus. E que, através de Jesus, este conhecimento de Deus é acessível a nós, pecadores, é acessível a você nesta noite. E é somente conhecendo este Deus, que é ira sim, mas que também é amor e é misericórdia, que você pode, de fato, ser liberto da ira de Deus nesta noite. E a palavra manifestar significa revelar de maneira clara. Ou seja, Deus revela de maneira clara, compreensível quem Ele é a nós pecadores. E a incompreensão que nós temos a respeito de Deus não está em Deus, não está na sua palavra, não está na sua criação, está na maldade do nosso coração que faz com que nós rejeitemos a verdade em favor da mentira, em favor da injustiça. Portanto, o pecado cega os olhos e o entendimento humano para que o homem não possa contemplar a beleza da revelação de Deus. É por isso que eles preferem viver na sua impiedade, a assumirem os seus pecados e virem a Jesus clamando por libertação da ira divina. Meus caros amigos, o homem, a mulher, é um ser moral e espiritualmente falido. E por isso caminha para lidar diretamente com a ira de Deus. Mas saiba você nesta noite que horrível coisa é cair nas mãos desse Deus irado. Então que neste dia, no dia do juízo final,
você possa estar na presença de Deus, amparado pela graça de Cristo, revestido com o manto da justiça de Jesus, porque só isso pode te livrar da ira de Deus. Deus é um Deus que, apesar da nossa pecaminosidade, da perversão do nosso coração, continua sendo misericordioso, continua revelando-se a si próprio ao coração de pecadores que não merecem nem mesmo ouvir da graça divina, porque Deus continua chamando pecadores, miseráveis sim, debaixo da ira de Deus sim, mas que podem ser absolvidos por meio de Jesus Cristo. De fato, não tenha dúvida, o pecado colocou toda a raça humana debaixo da ira de Deus. E o segundo fato no texto que nos faz, de fato, concordar com isto, é a sua rejeição de Deus. Versículo 20 até a primeira parte do versículo 21. E primeiramente aprendemos que o pecado impede que o ser humano contemple o ser de Deus. Veja o que é dito no versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso aqui, irmãos, fala da revelação do conhecimento de Deus através das coisas criadas. Ou seja, a ideia do texto é que, quando nós, pecadores, olhamos esta criação divina, olhamos os mares, olhamos as florestas, olhamos as coisas que fogem à compreensão humana, temos que chegar à conclusão que há um Deus soberano, que há um Deus perfeito que criou todas as coisas. E que esta criação já é uma manifestação do poder de Deus, é uma manifestação da divindade, da majestade de Deus. Cada pecador deveria reconhecer estes fatos. Então este versículo fala do processo pelo qual Deus manifesta a todos os pecadores o recurso da graça divina, chamando-os a olhar para Jesus Cristo. Sim, não é concordar que a natureza criada é obra de Deus que vai salvar um pecador. Mas Deus se manifesta na sua obra criada e por intermédio dos recursos da graça divina, quando um pecador de fato reconhece os atributos de Deus, de alguma maneira, se for da vontade do Senhor, Deus vai conduzi-lo até Jesus Cristo para que ele conheça mais de Deus através de Jesus. A expressão os atributos de Deus enfatiza a totalidade do ser de Deus. Esse Deus manifesta a nós, diz o texto, do seu poder através das coisas criadas. Meus irmãos, vá ao Gênesis. Como que tudo aquilo poderia ter vindo à existência se não existisse um Deus poderoso para criar todas as coisas, pelo poder da sua palavra trazer tudo à existência? Olhe para nós, para a nossa composição humana. Como que um ser tão complexo poderia ter sido criado, se não por um Deus poderoso, majestoso como nós? Nós somos chamados a reconhecer o poder de Deus nas coisas que Ele criou, mas acima de tudo precisamos reconhecer o poder de Deus na salvação dos pecadores, na obra sacrificial de Jesus Cristo em favor das nossas vidas. Porque ali sim está a maior de todas as demonstrações do poder de Deus. A sua vida, a minha vida em Cristo é a maior demonstração do poder soberano de Deus, porque somente um Deus majestoso em poder poderia mudar a vida de miseráveis pecadores como nós, poderia mudar corações maldosos como estes que nós tínhamos, poderia abrir os nossos olhos e os nossos entendimentos para pararmos de rejeitar as verdades de Deus e aceitá-las por meio de Jesus. Este Deus é poderoso para salvar pecadores arrependidos dos seus pecados. Esse Deus manifesta também a sua divindade, a sua santidade, a sua justiça, o seu caráter a nós pecadores. Mesmo assim, o pecado leva o coração humano a rejeitar essa manifestação de Deus para a sua vida. O pecado, meus queridos,
impede que o pecador conheça e reconheça o poder e a santidade divina. E sabe por quê? Porque isso significaria também conhecer e reconhecer a pecaminosidade do seu próprio coração. Significaria assumir a sua culpa diante de Deus. Significaria que ele teria que se arrepender, que mudar de vida. E este pecador que ama o pecado não quer andar conforme as verdades de Deus e por isso ele a rejeita em favor da sua injustiça. A criação divina é um testemunho do poder de Deus, sim, mas é também um testemunho do poder de Deus de criar todas as coisas, sim. É um testemunho da divindade de Deus, da majestade de Deus, sim, é. É um testemunho da santidade de Deus, porque se você for para o Gênesis, você vai ver Deus testemunhando que tudo quanto Ele criou era muito bom. E por que era bom? Porque o Criador é bom e a criação estava expressando o caráter bom de Deus. É claro que a criação hoje, no seu estado de devassidão, a criação inanimada, no seu estado de degeneração, não espelha mais em perfeição a bondade de Deus, mas ainda assim é uma testemunha do poder e da majestade deste Deus. Por isso, o texto diz que o pecador não ficou sem a manifestação da revelação do conhecimento de Deus. E nisso o texto segue dizendo que por rejeitar a Deus, o pecador é indesculpável. Sim. Tais homens são por isso indesculpáveis. Por isso o quê? Por Deus ter lhe manifestado do seu poder, por Deus ter lhe manifestado da sua divindade, e mesmo assim ele se recusar a servir a este Deus grandioso. Isto o torna indesculpável diante do juízo ou da ira de Deus. Meus irmãos, embora a criação testemunhe do poder e divindade de Deus, em si mesma a criação não salva o pecador. Ninguém vai ser salvo por olhar essa criação de Deus e dizer foi Deus que criou. Mas esta criação, ela é suficiente para tornar cada pecador que já veio neste mundo indesculpável diante da presença de Deus. Nós chamamos isto de revelação geral, ou seja, aquela ocorrida por meio das coisas criadas. Mas ela não é suficiente para salvar, para livrar o pecador da ira divina, mas é suficiente para tornar ainda mais justa a condenação dos seus pecados e mostrar que ele é merecedor da ira de Deus. A ideia de indesculpável é de alguém que não tem nenhuma argumentação legal em sua defesa diante de um tribunal. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu manifestei do meu poder para vocês, da minha divindade. A criação é um testemunho do meu poder. Mesmo assim, vocês viveram na perversão do seu coração. Então agora, não existe argumentação diante desse tribunal em seu favor. É ira, é juízo, é condenação. É por isso que o autor de Hebreus, meus irmãos, ensina que horrível coisa é cair nas mãos desse Deus irado. Não rejeite a este Deus. Não troque a verdade pela injustiça. Não prefira caminhar na loucura dos seus pensamentos. Venha para Cristo. Venha servir a este Deus por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus é o único que pode, no dia do juízo, estar ao seu favor. Ele é o único que pode advogar na sua causa no dia do juízo, te libertar da ira divina, porque Ele levou a ira de Deus sobre si na cruz. Não tente ou não pense que você vai poder construir argumentos diante de Deus como você constrói diante de um tribunal humano. Porque esse Deus que conhece todas as coisas sabe da perversão do seu coração, da sua incredulidade aqui neste mundo. E sabe que você nunca deu a mínima para andar de acordo com a vontade dele. Por isso, você será indesculpável, a não ser que você chegue lá amparado pela justiça de Cristo. Depois,
no segmento do texto, veja que o pecado tornou cada pecador indiferente com a revelação de Deus para a sua vida. É por isso, irmãos, que o homem rejeita a revelação de Deus. É por isso que ele se nega a aceitar o sacrifício de Cristo ao seu favor. Porque o pecado cegou o seu entendimento, o pecado o tornou indiferente no que diz respeito a tudo quanto vem de Deus. Veja o que diz o verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A ideia aqui é que o pecado faz com que o ser humano despreze a Deus e as coisas de Deus. Estes pecadores se negam a viver em conformidade com o conhecimento revelado de Deus. Estes pecadores não glorificam a Deus nas suas vidas. Estes pecadores são ingratos com as benécias de Deus para com as suas vidas. Como que uma pessoa dessa natureza não deveria merecer de fato o castigo de Deus, ou não merece? Se ele não quer viver de acordo com a vontade de Deus, se ele não tem uma vida que glorifica a Deus, se a sua vida é voltada para o pecado, para os seus próprios desejos carnais, se ele é ingrato, não reconhece as bênçãos que recebe de Deus, não reconhece que a sua própria vida é um ato da misericórdia divina, que as provisões no seu comer, no seu calçar, no seu alimentar, que a sua família é a ação da graça de Deus e que ele deve glorificar a Deus por isso. Como que este pecador pode não merecer a ira de Deus? Mas acima de tudo, como que este pecador que é ingrato com Deus, no que diz respeito à morte de Jesus, poderia ser absolvido da ira divina? Meus irmãos, a morte de Jesus é a maior demonstração do amor de Deus, do poder de Deus, da majestade de Deus, da santidade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus para nós. E se o nosso coração for ingrato e não reconhecer isto, então nós merecemos sim a ira divina, o castigo de Deus por rejeitar tão grande salvação que há em Jesus, por não reconhecermos e agradecermos a Deus todos os dias, por Ele ter dado seu Filho para morrer no nosso lugar. O pecado faz com que cada pecador que não foi salvo ainda em Jesus Cristo se negue a viver de acordo com a palavra de Deus, se negue a viver para glorificar a Deus e se negue de fato a ter um coração grato pelas benesses de Deus. Portanto, desprovido da misericórdia de Deus, o pecador caminha a passos largos para enfrentar a ira divina. A ira de Deus é a sua resposta ao desprezo que o pecador teve com relação a Ele. A ira de Deus é o castigo que cada pecador merece por ter rejeitado a Deus. Porque, de fato, ao rejeitar a salvação oferecida por Jesus, você joga fora a única oportunidade que Deus lhe dá para se livrar da ira deles que está sobre você. Continuando, vamos ao terceiro fato, que nos mostram que de fato a raça humana merece estar debaixo da ira de Deus. É a sua corrupção total. Versículos 21, parte B, até o versículo 23. A ideia aqui, nestes versículos, é que a rejeição que o pecador tem com relação a Deus é ocasionada pelas ações do pecado em sua vida. Isso porque o pecado corrompeu todo o ser da natureza humana. Ele corrompeu todo o homem e corrompeu o homem todo. Logo, no seu estado de corrupção, ele não pode ir a Cristo se Deus assim não o enviar num ato de misericórdia. Ele não pode crer em Deus se Deus não esmagar a dureza do seu coração com a graça divina para que ele possa de fato ir até Jesus Cristo. Porque no seu estado de pecador, ele é uma corrupção ambulante.
se não vejamos? Em primeiro lugar, aqui, o texto ensina que o pecado corrompeu os pensamentos que o homem tem a respeito de Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Desde o seu nascimento, a mente humana nada mais é que um abrigo de pecados. Logo, esta mente humana está saturada pelo pecado desde o nosso nascimento. É como um vírus que vem nos destruindo a cada vez mais. Nisto, ela destruiu a nossa razão, a nossa capacidade de pensar em Deus nos termos corretos que a Bíblia apresenta. A ideia, meus caros, é que o pecado corrompeu de tal maneira a mente humana que qualquer pensamento dele com relação a Deus torna-se algo inútil, torna-se algo vão diante de Deus. Em sentido semelhante, aqui Isaías, no capítulo 64, 6, ensina que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças, isso envolve aquilo que pensamos, são como trapos de imundícias diante de Deus. O pecado destruiu o nosso raciocínio. E por isso nós não podemos pensar em Deus, querer Deus, conforme a Bíblia ensina, irmãos. Mas em segundo lugar, o texto ensina que o coração humano está obscurecido pelo pecado. A sua mente está corrompida, está destruída por causa do pecado, por isso tudo quanto que ele pensa a respeito de Deus é nulo, não tem serventia alguma, porque está acompanhado de pecado. Mas também porque o seu coração está obscurecido, conforme diz o texto aí, obscurecendo-lhe o coração insensato. O que obscureceu o coração do homem? O que tornou o nosso coração insensato, senão o pecado? O verbo obscurecer é o mesmo que tornar obscurecido, tornar escuro. Por isso que João usa muito o termo trevas para se referir ao homem no seu estado de pecado, para dizer que o homem está nas trevas. Paulo já mostra então aqui que essas trevas estão desde o seu coração. O coração, neste texto aqui, representa o centro das decisões humanas, que por sua vez está corrompido pelo pecado. E este coração é insensato porque insiste em rejeitar a Deus, insiste em viver na perversão da sua carne, insiste em viver na impiedade, insiste em permanecer nas trevas do pecado, mesmo Deus lhe chamando para vir para a luz. Ah, meus irmãos, quanta insensatez há no nosso coração. Quanta insensatez há no coração de um pecador que, mesmo sabendo que está debaixo da ira de Deus, mesmo sabendo que está caminhando para ser castigado por Deus no dia do juízo, insiste em permanecer na sua vida de pecado e não quer vir a Cristo. Só mesmo um coração que está em trevas poderia rejeitar tão grande salvação oferecida por Jesus. Em terceiro lugar, o texto ensina que o pecado corrompeu a concepção que o homem tem de si mesmo. Além de não compreender Deus, o homem não compreende a sua própria natureza pecaminosa. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Na insensatez do seu coração, os pecadores se atrevem a pensar que são mais sábios do que o próprio Criador. No entanto, isto apenas denuncia o mais alto nível da sua depravação moral e espiritual e mostra que, de fato, ele não conhece biblicamente a sua natureza pecaminosa. A ideia do texto, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, a ideia é que o homem quer ser mais sábio do que Deus, mas que no final isso tudo vai se mostrar loucura para ele.
Ao tentar criar argumentações para a sua rejeição de Deus, o homem está tentando mostrar ser mais sábio do que Deus. Porque Deus já declara que não haverá argumentos. Que toda boca vai ter que se calar e confessar que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas mesmo assim, quantos pecadores não insistem em argumentar com Deus como uma forma de justificar a sua rejeição da graça divina? Meus irmãos, nessa tolice o homem se entrega cada vez mais às trevas do seu coração e cada vez mais rejeita a graça de Deus. E isto porque o pecado, embora ele pense que seja sábio, embora ele pense que está caminhando no caminho da justiça, no final ele vai perceber, nem que seja no dia da ira de Deus, que ele foi um louco. Foi um tolo por ter rejeitado a salvação em Jesus. Foi um tolo por ter insistido em andar no pecado e não conhecer a maravilhosa graça de Cristo. Mas em quarto e último lugar aqui, o texto ensina que o pecado leva o homem a desprezar a Deus. Versículo 23 diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Esse versículo é como um bisturi nas mãos de um cirurgião habilidoso. Ele descreve com precisão a tragédia espiritual da humanidade. O homem chega ao clímax da sua corrupção, da sua pecaminosidade, da sua rejeição de Deus, quando ele prefere adorar qualquer outra coisa no lugar deste Deus que o criou e o deu a vida. Meus irmãos, deixar de adorar o Criador para adorar as coisas criadas transparece a monstruosidade do nosso coração. Transparece o quanto de fato o nosso coração está mergulhado na corrupção. Transparece de fato o que o pecado fez em nós e com nós. A tal ponto que deixamos de adorar este Deus que criou os céus e a terra, que enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para colocar outras coisas no lugar de Deus. O texto cita aqui aves, quadrúpedes e répteis. Mas quantas outras coisas hoje não estão se abrigando no coração humano, no lugar de Deus? Nós vivemos num país cego pelo pecado da idolatria. E nós devemos confrontar tais erros. Devemos chamar essas pessoas a reconhecer e adorar unicamente a Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta para você também. Não haveria também muitos ídolos no nosso coração, no meio evangélico atual? Talvez seja bens materiais, talvez seja família, talvez seja algo que você tanto ama de fazer. Talvez seja o seu emprego. Nós precisamos vigiar, meus caros irmãos em Cristo, porque embora já assim salvos em Cristo, libertos da ira divina, esse nosso coração continua enganoso e pode nos levar a querer colocar outras coisas no lugar do Deus ao qual nós servimos. Mas o homem, no seu estado de pecaminosidade, no seu estado de rejeição por Deus, no seu estado de corrupção total, ele despreza a Deus. Portanto, estudamos que o pecado colocou toda a raça humana debaixo da ira de Deus. Esse é o argumento de Paulo nesses versículos aqui. Na verdade, que vai do capítulo 1:18 até o 3:20, Paulo vai argumentar que toda a raça humana é pecadora, que toda a raça humana está debaixo do juízo de Deus, que toda a raça humana é indesculpável diante de Deus. E nós analisamos 3 fatos que tornam a raça humana merecedora da ira divina. O primeiro fato é a sua pecaminosidade. Você é tão pecador quanto qualquer outro que já veio ou virá neste mundo, e por isso você está debaixo da ira de Deus e você merece esta ira. O segundo fato é a sua rejeição de Deus.
O pecado te leva a rejeitar a Deus. Te leva a trocar as verdades de Deus pela injustiça do teu coração. E neste ato de rejeição, você comprova que merece sim estar debaixo da ira divina. Porque se você rejeita a Deus, se você rejeita a Jesus Cristo, você está de fato então se colocando como merecedor de tal juízo. O terceiro fato que analisamos foi a sua corrupção total. Irmãos, é fato que o homem pode fazer muitas coisas boas na sociedade. Ele pode criar instituições de caridades. Ele pode, de fato, ajudar o próximo. Nós temos exemplos disso em todos os cantos. Ele pode, por exemplo, fundar colégios beneficentes, hospitais. Mas no que diz respeito a relacionamento com Deus, o homem está todo corrompido pelo pecado. O homem todo e todo homem está corrompido pelo pecado. As suas faculdades mentais, a sua vontade, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, no que diz respeito a Deus, estão todos infectados por esse vírus mortal chamado pecado. Mas eu preciso finalizar lhe apontando uma mensagem de esperança, abrindo seus olhos para uma válvula de escape da ira de Deus. Assim como Jonathan Edwards apresentou sim a ira de Deus contra todos os pecadores, mas também lhes apresentou a misericórdia divina, os chamou ao arrependimento. Eu também queria trazer essa mensagem de esperança para você. Eu também gostaria de lhes falar que apesar de você merecer a ira divina, Deus é misericordioso a tal ponto que Ele pegou a ira que é para recair sobre você e lançou em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por causa desta misericórdia que Deus nesta noite te oferece graça, perdão, livramento da ira dele para a sua vida. Venha correndo para Jesus Cristo. Venha se deleitar na misericórdia que o Senhor está lhe ofertando nesta noite. Eu não estou aqui para causar medo ao seu coração. Não quero que você venha por medo, embora você tenha sim que ter muito temor da ira divina. Mas eu quero que você saia daqui convencido de que você é um pecador, que a sua vida tem sido de rejeição a Deus e que você está completamente corrompido pelo pecado e que não há outro meio de você ser salvo da ira de Deus a não ser bebendo da misericórdia que Deus lhe oferece. Eu queria ler um texto com vocês de Efésios. Apenas acompanhe a leitura, Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5 em específico. Mas dos versículos de 1 a 3, Paulo vem descrevendo o alto nível de pecaminosidade da raça humana. Inclusive, ele vai nos ensinar no versículo 3 o seguinte: entre os quais todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais ou o restante de toda a humanidade. Mas no versículo 4 e 5, Paulo traz uma mensagem de esperança. Mas Deus, ou seja, fazendo o contraste e mostrando que mesmo que nós estivéssemos debaixo da ira de Deus, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. A esperança para você, pecador, e a esperança está em Jesus Cristo. Que você saia daqui nesta noite meditando sobre isto. Quanto a nós, meus queridos irmãos, que possamos ter uma vida cada vez mais devota unicamente a Deus. Que possamos amar as verdades da palavra de Deus.
que possamos buscar viver para a glória de Deus, que possamos cada vez mais nos livrar desses resquícios da corrupção da carne que ainda habita em nós, buscando viver em santidade para Deus. Não brinque com o pecado, meu caro irmão e irmã, porque embora você esteja livre da ira divina, você ainda pode beber das consequências amargas do pecado aqui nesta vida. Como as consequências de alguma atitude moral, como as consequências de ter cometido algum erro e isso trazer dores ao seu coração. Então não brinque com Deus, não brinque com a graça de Deus, não brinque de servir a Deus, sirva-o de todo o coração, com toda a alma, com todo o teu entendimento. Em resposta, em reconhecimento, em gratidão, pelo maravilhoso sacrifício de Cristo que te livrou da ira de Deus. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.